A modernização da legislação trabalhista trouxe como uma de suas principais mudanças o fortalecimento da negociação entre as partes. Para compreender o papel das entidades sindicais nesse novo cenário, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, realizou o seminário Repensando a Negociação Coletiva. Na abertura, o vice-presidente da CNC, presidente da FEComércio Amazonas e da Comissão de Negociação Coletiva da Confederação, José Roberto Tadros, destacou a importância do momento atual para as relações trabalhistas no Brasil. Para ele, chegou o tempo onde a legislação valoriza a conciliação dos conflitos e a vontade acordada entre as partes. E que nós saiamos, depois dessa reunião de hoje, muito mais esclarecidos, com uma visão altaneira de futuro. E o passado vai nos servir como uma experiência de que a CLT teve o seu papel, sim, importante num momento importante da vida brasileira, quando o país saía de uma sociedade agrícola e do campesinato e partia célere para o processo de industrialização que começou a ser implantado pelo presidente Vargas. A chefe da divisão sindical da CNC, Patrícia Duque, agradeceu as presenças e falou sobre os objetivos da Confederação com esse seminário. A negociação coletiva é a essência do sindicalismo brasileiro. Ela representa a autonomia da vontade das partes. E a CNC, através dos seus entes, ela está fazendo uma capacitação para que os negociadores possam realmente e efetivamente realizar as negociações coletivas. Os pontos relevantes da reforma trabalhista no âmbito da negociação coletiva foram tema do primeiro painel. Participaram o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Augusto Caputo Bastos, e o ex-desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, Paulo Roberto Cifuentes Costa. Tudo ainda é muito novo. Não se tem ainda uma experiência e nem a jurisprudência nos deu qualquer dica de como nós vamos tratar esse grande tema. Posso talvez adiantar, em conversas informais com os colegas no Tribunal Superior do Trabalho e também com colegas dos Tribunais Regionais do Trabalho, de que há uma clara intenção de efetivamente se prestigiar a negociação coletiva. Esse é o presente, esse é o futuro e foi o passado. O que me surpreende das pessoas hoje estarem contestando as negociações coletivas, estarem colocando tantos embaraços e tantos empecilhos, quando as questões das relações sociais, das relações laborais, têm que ser administradas e pensadas e resolvidas pelos interessados. O principal aspecto que eu gostaria de destacar é que agora estamos num momento assim, de afirmação da nova legislação. Então vai ser muito importante a posição dos nossos tribunais, em especial os tribunais regionais, o TST e, em última análise, o que venha a dizer o Supremo Tribunal Federal em questões que lhe forem passadas. Então, dentro dessa ótica, foi muito oportuno a iniciativa da CNC de promover esse evento, que tem esse modo exatamente de enaltecer os novos rumos do direito de trabalho ditados pela reforma trabalhista, quais sejam o negociado prevalecer sobre o legislado. O segundo painel teve como tema a negociação coletiva e as perspectivas para os sindicatos após a reforma trabalhista. Na mesa, a assessora jurídica da FEComércio Minas Gerais, Tassiane Machado, a gerente jurídica do Secov São Paulo, Karina Negrelli, e a advogada, mediadora e consultora em mediação, Fernanda Lima, que tratou das diferenças técnicas entre a negociação e a mediação. A Lei de Modernização das Relações do Trabalho, ela traz a negociação coletiva sobrepondo a lei. Isso é um grande desafio e uma oportunidade para as entidades sindicais, que é a valorização da negociação coletiva, retomar o maior pilar das entidades sindicais, que é a regulação das relações envolvendo capital e trabalho. Então, nesse momento de transição, é de suma importância que as convenções coletivas que serão celebradas busquem adequar as regras das negociações à luz
da nova legislação, trazendo maior segurança jurídica para o empresário e mostrando que o sindicato patronal de fato compreende e tem a identidade com as demandas do empresário e que é a salvaguarda aí da atividade econômica empresarial no Brasil. A negociação coletiva é uma capacidade, é uma prerrogativa que nenhuma outra entidade de natureza civil detém na magnitude que os sindicatos a detêm. Nesse século, nessa necessidade de modernização das relações do trabalho, a legislação deu o seu passo. E agora incumbe realmente aos sindicatos fazer com que ela seja sentida na prática empresarial. E ouvir as necessidades desse empresário, ouvir as bases e trazer para a realidade do mundo da produção econômica é a nossa missão maior agora para concretizar aquilo que a legislação oferece. Patrícia Duque, que fez a mediação do painel, conclui lembrando que a CNC desenvolveu um sistema que mapeia todas as convenções coletivas praticadas no país. Esse sistema está disponível para todos os integrantes do Sicomércio, sendo uma valiosa ferramenta para as negociações coletivas. No terceiro e último painel, os advogados e também professores de direito Túlio Massoni e Carla Tereza Martins Romar trataram da negociação coletiva como ferramenta de flexibilização, de competitividade e produtividade. Eles discorreram desde os aspectos históricos da negociação coletiva e da atividade sindical até a importância vital da representatividade nas negociações e a busca da qualidade nos acordos firmados. O conceito de autonomia privada coletiva é justamente um espaço concedido aos grupos sociais, sejam entidades patronais, seja de trabalhadores, para que eles autorregulamentem os próprios interesses. É um espaço de liberdade. Quando se consagra isso e efetivamente temos entidades sindicais, tanto patronais quanto laborais, representativas, a qualidade da negociação, sem dúvida alguma, é muito melhor do que uma lei estatal criada por um terceiro, de uma maneira muitas vezes engessada e que não acompanha as dinâmicas e as transformações sociais a contento. É muito importante entender que, mais do que nunca, a gente precisa se organizar enquanto setor para que haja realmente uma atuação mais eficaz no sentido de negociações coletivas válidas, formalmente válidas, e negociações coletivas que demonstrem transparência, boa-fé, negociações democráticas, para que a gente possa defendê-las em termos de validade perante o Poder Judiciário. Então, acho que é um papel relevante das entidades sindicais patronais demonstrar para as empresas que elas são extremamente importantes nessa condução do processo de negociação, desse novo processo de negociação, que permite aparentemente uma ampliação, mas uma ampliação que precisa ser feita com muito cuidado e com uma estratégia coordenada setorial. Convidada do evento, a advogada e gerente executiva de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria, Silvia Lorena, comentou para a TV CNC sobre como a valorização da negociação coletiva vai impactar positivamente a produtividade das empresas. Com a negociação coletiva, permite que você negocie determinada condição de trabalho por um determinado período, por uma determinada circunstância. Isso melhora o clima organizacional, isso permite que a empresa possa melhor organizar ou reorganizar o seu processo produtivo, se tornando aí mais produtiva, ao longo do tempo, na forma como foi ajustado entre as partes.